Olá, alunos, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Estamos de volta para mais uma aula de Educação Física. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem está falando é o professor Júnior. E vamos agora iniciar, né, uma nova conversa, um novo assunto, um novo conteúdo de Educação Física. Um conteúdo também muito importante, né, para a nossa disciplina e para o conhecimento de vocês, tá? Então, vocês aí do sexto ano do ensino fundamental, né, do ensino regular e do EJA, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje eu trago para vocês o assunto de lutas indígenas e africanas, tá? Vamos estar falando um pouquinho como eram essas lutas antigamente, né? Falar um pouco sobre a cultura desses povos, né? Se a gente fala em lutas, então antigamente também eles lutavam por outras coisas, não só como hoje que eles têm a luta, né? Eles têm as lutas como esporte já, né? Como forma de diversão, de esporte, né? Tem caráter esportivo e tem caráter lúdico, né? Mas antigamente também eles utilizavam as lutas para outras coisas, como também eles lutavam pelo alimento, né? Pela sobrevivência. Tá? Então, a gente tem aí um leque de informações sobre essas lutas indígenas e africanas, sobre esses povos, né, que são riquíssimos para a nossa cultura aqui brasileira. Então, a gente fala que a história brasileira possui, né, grande influência da cultura africana e indígena. Então, nossa cultura brasileira ela tem uma influência enorme em relação a essa cultura africana e indígena. Né? Os negros escravizados incorporaram elementos da cultura à sua nova realidade. Né? Então, eles tinham que se adaptar à nova realidade deles, né? Sobre a cultura. Então, tem aí algumas imagens, né? Desses, aí são índios, né? Praticando os esportes das lutas, né? Porque existem vários tipos de lutas, né? Que a gente vai estar conhecendo nas próximas aulas. Temos aqui também outra imagem que está girando, que são de índios lutando, né? Vejam que eles utilizam alguns adereços, né, nos braços, nas pernas, para não estar se machucando. Como também existem nas outras lutas, né? Não existe só lutas daqui, né, dos brancos, da nossa cultura, que é o judô, o jiu-jitsu, né, karatê, kung fu, mas também existem lutas próprias desses povos aí, que também são riquíssimas. E hoje, cada vez mais, tem se buscado, né, contar essa parte da história, tão importante para a construção da identidade brasileira, né? Contar a história desses povos, né? Que contribuiu bastante para a nossa identidade. E não poderia ser deixados para trás as lutas, né? Porque também faz parte, algo tão forte na cultura, né? Deles, né? As lutas, né? Os escravos, né? Que lutavam para sobreviver, né? Os índios que lutavam também para sobreviver, né? Antigamente. Então, tenho aí agora duas imagens de africanos, né, praticando suas lutas. Vejam que também eles utilizam alguns acessórios nos braços, né, que são próprios e regras das lutas deles, né? Então, os índios, por exemplo, né, utilizam as lutas há muito tempo, né, desde as suas existências, pelo fato dos estrangeiros roubarem suas terras. Então, daí eles já lutavam. Então, eles lutavam para conquistá-las, né, as terras deles de volta. Então, eles utilizavam algumas armas, como flechas, né, mas isso aí, antigamente, para eles, já eram considerados como lutas, que até hoje, né, eles fazem isso, porque cada vez mais, né, os brancos, né, os povos de outras culturas estão querendo roubar a cultura deles, né, querendo que se acabe. Então, eles lutam até hoje, né, com essa relação, né, com esse intuito de estar preservando as terras deles, né, o ambiente deles, né, a cultura deles, né, para estar sobrevivendo. Aí é uma imagem, né, de vários índios com arco e flechas,
né, tentando preservar suas terras. Como também lutam para ter seu espaço respeitado, né, o espaço que eles vivem, que eles gostam, que eles sobrevivem, né? E também desejam que sua cultura não desapareça, então eles também lutam para isso. Tá? Então, foi desses intuitos aí, dessas lutas já, né, que já vinham acontecendo, que hoje surgiram as lutas mesmo para eles também, né, que eles realizam as lutas esportivas. Né? Existem jogos mundiais, né, jogos dos próprios povos indígenas. Tá? Então, existem jogos que são realizados entre aldeias contra aldeias. Tá? E as lutas não podem ficar de fora e estão inseridas também dentro desses jogos dos povos indígenas. Então, nós temos aí um garotinho índio, né, abraçando, né, o seu ambiente, né, as árvores, que é o ambiente deles, que eles amam estar. Né? Já os africanos, como eu falei, lutavam nas rebeliões, querendo a liberdade. Enquanto os índios lutavam para, né, proteger suas terras, né, preservar sua cultura, os africanos, né, os escravos africanos já lutavam por outras coisas, que eram que era a liberdade deles. Então eles lutavam, faziam rebeliões, né, contra os seus senhores, né, contra o capitão do mato, para poder fugir, se libertar, né, e ter a liberdade deles. Também é uma das características, né, das lutas africanas, né, que já também vinham sendo realizadas, né, desde o início. Então nós temos aí imagens antigas, né, desses povos africanos fazendo suas rebeliões. Hoje existem até jogos de povos indígenas, né, como eu falei, no qual disputam suas modalidades entre aldeias. Então, são jogos que são realizados entre eles, entre os povos indígenas, né, que é uma aldeia contra a outra. Então, nós temos jogos, né, mundiais, que é um esporte contra o outro, um país contra o outro, né, Brasil e França. Né? Mas aqui, dos povos indígenas, eles lutam uma aldeia contra a outra. Né? Uma maneira de estarem se reunindo, né, festejando também. E as lutas estão inseridas. Aqui, ó. As lutas estão inseridas nesses jogos dos povos indígenas. Né? Aí uma imagem de uma luta entre eles. Então, agora eu falo na atualidade, né? Na sociedade industrial contemporânea que a gente vive hoje. Uma das características das lutas é dispor de tempos, né? Tempos, espaços, né? Para suas realizações. Então, as lutas hoje elas exigem ter um espaço adequado e ter um tempo a ser realizado. Né? Não é em qualquer lugar que a gente pode estar realizando lutas, né? Na nossa realidade hoje. Né? Essas práticas corporais são estendidas quando adequadas na infância, né? E passam a ser vistas com certa suspeição, né? Suspeita, quando executadas por adultos, fora de academias de artes marciais ou de outros locais destinados a essa atividade. Então, esse tipo de luta que a gente vive hoje, né, como eu citei nesse tanto, judô, karatê, né, elas têm um caráter competitivo. Então, dentro dos locais adequados, sim, porque existem regras, né, existem juízes ali para estar avaliando, né, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas fora desses espaços, tá, não pode estar realizando esses tipos de lutas. Já para esses povos, né, feito de forma integrada, dentro do ambiente deles, dentro do cotidiano deles, tá? Os povos indígenas africanos, ou seja, os índios, por exemplo, praticam em suas aldeias e até mesmo com caráter lúdico, né, de diversão, de momento de distração entre eles, tá? Então, assim é as lutas, né, desses povos, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? Falar um pouco sobre como é, né,
essas lutas, que existem sim também lutas, né, esportes e jogos para esses povos, tá? Nas nossas próximas aulas, a gente vai estar conhecendo cada tipo de luta, né? Tem lutas específicas, né, dos índios e tem lutas específicas dos africanos. Então, a gente vai estar conhecendo um pouco, né, dessas lutas, desses povos, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Vou estar passando um questionário aqui, né, no link para vocês estarem respondendo sobre o nosso assunto de hoje, tá bom? Aguardo a resposta de todos vocês. Então, um forte abraço e até a próxima aula.